Por favor, vamos à leitura, Maria Antônia. Tá. Mensagem de ambientação. Mais dia, menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis, porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lima as arestas e o persuade à reflexão ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de liberar-se. Desta forma, não te rebele ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Aqui, né, eu entendi aqui, né, mais um dia, menos dia, eu tirei um entendimento assim, que nós realmente, cada um de nós, estamos aqui, né, para cumprir, uma coisa, né, com as nossas provas e tudo, que ninguém está aqui a passeio. E que essa forma que o sofrimento, vamos dizer sofrimento, a dor, todos nós uma hora passamos, né, para podermos realmente evoluir, né, para aprender, porque nós ainda somos muito, né, imperfeitos, ainda estamos no mundo de prova e expiação, e a gente não tem, né, como ela fala aqui, porque o homem ainda não entende a voz suave do amor. Realmente, nós ainda não entendemos a lei do amor, que Cristo veio há 2000 anos pregar, nem do amor da caridade. A gente está, né, a caminho tentando aprender, mas a gente ainda não consegue. E com isso, então, aqui embaixo, né, às vezes o indivíduo reage, esperneia, xinga, aquela coisa toda, mas esse não é o caminho. É, cada coisa que chega a nós, quer dizer, dor, sofrimento, uma coisa, não é por acaso. Então, a gente tem que parar, refletir, tirar uma lição daquilo. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho de positivo tirar disso? Ter resignação, passar por aquele momento e, no caso, né, se nós soubermos passar, vai trazer uma maturidade emocional e a gente vai, né, com isso, aprender, né, alguma lição. E isso vai fazer com que a gente, né, vá progredindo, vá evoluindo a cada situação que acontece conosco. Para a gente saber realmente, né, tudo tem uma lição, tudo tem um porquê e um proveito, nada por acaso, não? Obrigado, Maria Antônia. Eu só queria ressaltar aqui que nessa mensagem de Joana, quando ela fala, né, que o sofrimento chegará ao teu coração mais cedo ou mais tarde, não é o sofrimento pelo sofrimento, né, mas pela condição que ela fala aqui embaixo, ó. Sem a sua presença, ou seja, a presença do sofrimento, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis, né? Então, é em função disto que nós sofremos, né? Pessoal, Que está sem voz. fecha o áudio aí, por gentileza, quem tiver com o áudio aberto. Mal, você lê o nosso orgulho, egoísmo, né? Que é muito grande ainda, né? Então, por essas nossas dificuldades morais é que nos leva ao sofrimento. O sofrimento não é um instrumento gratuito da divindade, né? Ele vem como consequência daquilo que nós ainda mantemos ou alimentamos de dificuldades morais. Como ela fala aqui, como nós não conhecemos ainda o amor, né, e alimentamos essas dificuldades, né, essas defecções morais, o que nos sobra é o sofrimento.
E por conta do sofrer é que nós nos dobramos, né, para a transformação tão importante, tão necessária. Tudo bem? Vamos então. Olá, Carmen Vieira, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem, Oi, cadê? seja bem-vinda. Obrigada. Vamos à nossa prece, por favor. Interessante, Mauro, também que É, ela fala da aceitação dinâmica. Eu isso. hoje no Evangelho no Lar eu li no livro Momentos de Coragem, paciência dinâmica. Ela gosta do a Joana gosta do dinâmica, né? Porque Aceitação dinâmica. a vida é assim, né? Ela não É, é uma linha reta. Ela é feita exatamente. de uma série de desafios que faz Isso, com que a vida seja dinâmica. Porque a dinâmica, vida é isso, né? exatamente. São momentos diferentes que ocorrem Isso, durante aquele percurso. E a vida não isso. pode ser diferente. Então, É a verdade, aceitação é verdade. dinâmica, como ela fala aqui, né? É a É, transformação do sofrimento em experiência realizada, né? Ou é, seja, é a nossa transformação é moral. isso. Ok. Então vamos Vamos à nossa orar. prece, por favor. Vamos orar agradecendo a espiritualidade amiga que coordena o nosso encontro do Livro dos Espíritos, agradecer aos nossos mentores que caminham de mãos dadas conosco, tentando nos mostrar caminhos novos, agradecer a Jesus, o nosso melhor amigo de todas as horas, por por esse feliz momento onde podemos estar aqui tentando compreender um pouco mais dos seus ensinamentos. E, acima de tudo, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, por tudo e por tanto que nos dá, que nos ensina, que nos mostra direcionamentos para termos melhores atitudes, melhores sentimentos e melhores pensamentos. Que dessa singela reunião possa espargir luzes para todos os recantos do nosso orbe, onde quer que haja um irmão nosso em sofrimento, possam ser amparados por Deus, por Jesus e por toda a espiritualidade benfazeja. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, vamos lá. Carlão, então, faz a leitura. Nós estamos na pergunta 1018 ou 1017, dependendo aí da edição, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. 1018. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com eles não estão. Ok. E essa figuração, nessa comparação que os espíritos respondem aqui diante da visão do Cristo, ela é muito simbólica mesmo, porque o que é um reinado? Reinado é onde eu domino, não é isso? Os reis dominavam aquelas áreas, né? Aqueles países, aquelas cidades, aquelas regiões. Então, o reinado é naquele local, naquele espaço onde eu domino. Ali está o meu reinado. E quando ele faz essa comparação, né, que é no coração puro e desinteressado, então, de fato, é isso. Tanto que Jesus fala: quando estiver dois ou mais em meu nome, junto a vocês eu estarei. Mostrando o quê? A sua presença, né? Que nós estamos, de fato, alinhados, subordinados à sua lei de amor. Então, esse é o reinado, né? Essa é a condição que mostra esse domínio, no bom sentido, da proposta renovadora do Cristo.
né? Então, muita gente fala assim: ah, não, o reinado de Jesus é na espiritualidade. Não, não é na espiritualidade. Porque ele não é senhor de toda a espiritualidade, né? Ele é, sim, nosso modelo e guia para nós, aqui do nosso planeta, ok? Então, nesse sentido, sim, ele é o nosso modelo e guia, mas não para todo o universo, não para toda a espiritualidade. Então, entendendo isso, essa resposta está perfeitamente ajustada, né? Muito bem. Vamos ver aqui o chat. O Pedrão botou, né? E Judas Iscariote não entendeu. E nem podia, né, Pedrão? Nem podia. Naquela época já não se entendia a forma figurada, quanto mais a profundidade do ensino. Hoje em dia a gente ainda tem dificuldades. Hoje em dia a interpretação ainda é literal. Então, a época de Jesus é perfeitamente compreensível que muitos não entendessem. Tudo bem? Vamos adiante. 1019. Poderá algum dia implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão com que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Olha Continua? aí. Lembra que tempos atrás nós discutimos sobre isso? Da questão da transição planetária, como é que ia acontecer, que tinha data. Então está aqui a resposta. Ó. Ela vai acontecer na medida do progresso moral da sociedade. Ok? Sim, virão espíritos para ajudar? Virão. Mas não virá toda uma população planetária. Até porque não faz sentido isso, né? Então virão aqueles que vão nos ajudar, sim, a mudar a nossa forma de pensar, de nos alinharmos, nos aproximarmos cada vez mais desta sociedade renovada, onde nós estaremos alinhando propostas e não como nós assistimos hoje. Então, essa mudança, né, ela será natural, paulatina, né, e não abrupta. Tudo bom? Então, está bem claro aqui na resposta dos espíritos. Vamos adiante. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Então, olha como ele fala aqui, né? Vão reencarnar espíritos mais adiantados, ou seja, alinhados com essa nova condição social, e que darão origem às novas gerações. Beleza? Então, serão aqueles que vão orientar as sociedades, as gerações futuras. Isso já vem acontecendo de algum tempo. Então, se a gente observar o que está acontecendo no mundo hoje, nós vamos começar a entender essa resposta aqui. Existe, sim, uma convergência, uma afirmação de posicionamento junto ao cristianismo, a defesa dos postulados do Cristo. Nós estamos vendo isso nas reportagens diariamente. Tanto a perseguição
quanto a formação de fileiras de defesa dos valores cristãos. Isso é a prova mais cabal, né, de demonstrar essa transição. A transição não é isso? Né? Uma posição que resiste à outra que acaba se sobrepondo, e aí a gente, em algum momento, vai ver essa transição finalizada, é o que estamos hoje, contemporâneos, vivendo o processo. Né? Então, é só a gente, que eu falo sempre, gente, o Espiritismo não tem que ficar restrito às obras que nós estamos estudando. Nós temos que pegar esse conhecimento e olhar para o mundo. E enxergar no mundo, no dia a dia, essas ações acontecendo. Senão, vira uma história que alguém contou. E o Espiritismo não é uma história que alguém contou, ficou congelada no tempo, ou é uma peça de ficção. Não é. Ela é um arcabouço que nos prepara para o progresso da humanidade. E se é isso, nós veremos esse progresso acontecer ao nosso derredor. Então é importante nós, entendendo esses ensinos, né, olhar para o mundo, olhar em torno de nós e ver isto acontecer, né? Porque estamos contemporâneos desse processo. Diga, Pedrão. Mauro, aqui o São Luís disse que serão banidos, será banido daí o orgulho e o egoísmo, né? Quer dizer, naquele momento, as novas gerações não terão mais orgulho e egoísmo. Seria mais ou menos isso, porque muita gente diz que a última coisa que nós haveremos de vencer é o orgulho e o egoísmo. Sim. Então, de certa forma, os melhores que vão chegar aqui também ainda estarão com esse orgulho e egoísmo, seria assim? Então, Pedrão, o mundo de regeneração ainda não é nem um mundo feliz. Ok? Ele é apenas o próximo estágio, próximo degrau da evolução planetária, ou seja, o terceiro nível, ou seja, primitivo, provas e expiações, regeneração. A característica mais importante, mais identitária de um planeta de regeneração é que o bem se sobrepõe ao mal. O bem se sobrepõe ao mal. Mas o mal ainda existirá. Ele apenas será em menores frequências, em menor número. E aí a resposta aqui caminha nesse sentido. O que ele diz? Espíritos mais adiantados, né, vão reencarnar. Quem são os espíritos mais adiantados? Já são os puros? Não. São aqueles que já converteram dificuldades morais em virtudes consolidadas e que vêm para quê? Formar as novas gerações. Essas novas gerações vão sendo formadas como? Através do ensinamento, dos exemplos. Não é assim? É assim que a gente muda a geração. Com ensinos e exemplos. Em cima, em função desses exemplos, há mudança comportamental na sociedade. É só nós olharmos para trás e vamos ver o quanto que a sociedade de hoje já mudou em função de gerações, 2 ou 3 gerações para trás. Então, não significa que esses que reencarnarão estarão já libertos do orgulho e do egoísmo. Não significa. Mas outros valores já poderão estar muito bem consolidados, como a fraternidade, a valorização da vida, a proposta da caridade, né? A opção sempre inclinada para fazer o bem. Então, são virtudes que vão amadurecer com certeza em todos nós,
mas existem aqueles que já as venceram. Imagina, então, estão dizendo aí, né? a- As mensagens dizem: Joana vai reencarnar, Emmanuel já reencarnou, Francisco de Assis vai reencarnar, e tantos outros, como nós falamos lá, serão pontos de luz onde eles estiverem. Serão aqueles que vão conseguir orientar, nortear, terão magnetismo de trazer atenção para eles. Agora, cada um fará segundo o seu interesse. Aqueles que, mesmo assim, não conseguirem renovar propostas, aí, pelo processo natural do desencarne, eles vão habitar outros mundos. Mas não será uma avalanche, né, de novos espíritos já prontos, né, e vão aqui expulsar os que não estão em condição. E onde está o trabalho, né, de nós trocarmos experiências e nós podermos aprender uns com os outros? Não teria muito sentido, né? Então, eu penso assim, ô Pedrão, ainda existirá, sim, lutas íntimas a serem vencidas, mas já teremos, ou seja, aqueles espíritos que virão, com certeza já irão trazer virtudes consolidadas que, pelas suas instruções, ensinos e exemplos, vão ajudar na transição da sociedade. Diga, André. Acredita, só um instantinho, Mauro, por favor. Pois não. Acredito que nós aqui mesmo, né, nós vamos encarnar. Eu não sei se eu vou ficar por aqui ainda, mas se nós voltarmos, né, estaremos ainda numa luta tremenda também, né? Com certeza. Exatamente. Mas a gente aqui, né, você falou, a gente aqui já não optou pelo bem? A gente Sim, com aqui sempre que certeza. pode não faz o bem, não busca fazer o bem? Então, eu acho que não somente isso, mas esse é um grande fator que nos pode franquear a continuidade do processo aqui neste mundo, né? Perfeito. Diga, André. Boa noite a todos. Mauro, queria criar polêmica, mas assim, é só fazendo um alerta de uma fala que você falou anteriormente a essa intervenção sua agora. Quando você fala do posicionamento cristão, né, defendendo os posicionamentos cristãos, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque nos remete a uma realidade que a gente está vivenciando hoje, conservadora, de que, assim, mais do que a exemplificação são as palavras, entendeu? Então, o posicionamento cristão, ele se dá pela nossa representatividade na sociedade, não pelo que eu falo. Não é o que eu falo que vai dizer se eu sou uma pessoa boa ou não, se eu sou um cristão, entendeu? Porque o que a gente mais vê hoje são pessoas que se arboram em defensores da família, do cristão, e cometem as maiores besteiras, as maiores hipocrisias. Então, assim, a obra é individual. O que vai contar é o que você faz, não o que você fala, entendeu? Isso. Então, um alerta para que a gente não incorra nesse erro. E eu não estou aqui politizando a questão, eu só estou falando de uma questão que, assim, nós, como espíritas, o que nós temos de aprendizado, que o exemplo arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, assim, de que vale eu ficar falando muitas coisas, entendeu? Se eu não fizer da minha experiência, a gente também não está aqui para convencer. O Cristo não veio para convencer ninguém. Isso tem em várias passagens do Evangelho. Uhum. Ele disse que o Evangelho era para os doentes, não era para os sãos de corpo, né? Então, assim, é só uma lembrança diante de uma... Eu acho que você não quis falar isso, né? Enfim, mas me soou, assim, me fez remeter algumas coisas que são ditas hoje e que muitas vezes me soa como falsos profetas, entendeu? Como falsos juízes, como pessoas que crivam determinada decisão juízo em cima de determinadas pessoas.
isso está fora da doutrina. A doutrina não ensina isso para gente. Entendeu? É só Perfeitamente, isso, né? André. Perfeitamente, é isso mesmo. Nós temos que demonstrar pelas ações, né? É isso mesmo. A intenção era dar esse sentido. Se não dei, obrigado aí por você ter reforçado. Diga, Carlos. Na fala do Pedrão, que ele falou, ele levantou do orgulho e do egoísmo, né? Eu entendi aqui no final do outro parágrafo que esses espíritos bons que vão nos ajudar, eles só vão sair daqui, planeta, quando isso for banido, tanto orgulho como egoísmo. Então eles vão continuar trabalhando. Sim, Todos esses que você falou aí, mais alguns, lógico, né? Muitos, né? Eles vão continuar aqui até isso ser banido. E quem não se enquadrar, vai sim. encarnar E em por outro. quê? E por quê? Vamos lá. Por quê? Qual o próximo estágio depois do mundo de regeneração? Já estudamos isso aí. Mundo feliz? Isso que eu ia falar. Então, Mas vamos. então, essa condição que precisa ser a próxima transição, quais são as características dessa sociedade lá? Então, esses que vêm para consolidar o mundo de regeneração serão os preparadores ou precursores do próximo estágio. Então, para eles também faz parte o processo deles próprios para a próxima condição. Faz todo sentido isso, né? Então, e quando chegar lá, naquele momento também em que estaremos passando de mundo de regeneração para o mundo feliz, por exemplo, né? Ainda virão outros irmãos espirituais já naquela condição para fazer o mesmo processo, ou seja, consolidar a saída da regeneração para a sedimentação do mundo feliz. E assim vai. Então, a resposta está perfeitamente enquadrada se nós olharmos os processos como um todo, né? Encadeados, e não isoladamente. Entendi. Ok? E um detalhe da fala do André, que ele falou que fala-se e às vezes a atitude não condiz, né? Eu acho que cabe a todos nós filtrarmos. Porque também o sujeito ficar calado, a gente não vai andar. Então, a gente observa a fala e observa a atitude, para não ficar É, é, também é o dito, né? isolado. Reconhece-se a árvore pelo fruto, né? O fruto é o resultado. O nosso resultado são as nossas ações. O nosso fruto são as nossas ações, né? Então, quando a gente fala, né, nesse processo de valorização, né, da proposta do Cristo, né, é pensamento, palavras e atos. Pensamento, palavras e atos. Se nós não combinarmos isso de forma uniforme, é como o André falou, nós vamos pecar em algum caso desse, né? Então, eu também não posso, e dificilmente acontecerá alguém que terá uma ação condizente com a proposta do Cristo e não terá fala condizente. O contrário acontece. Também está lá no Evangelho, falsos cristos e falsos profetas, onde você apenas verbaliza aquilo que não está no coração. Mas a ação, ela demonstra aquilo que está no coração. A não ser que a gente seja muito mau caráter, né? De pelas ações você mascarar um sentimento infeliz, né? Empobrecido, que eu acho que é muito mais difícil. É muito mais fácil você falsear na palavra em relação à atitude. Então, é isso. Então, na sociedade, né, como na escala espírita, nós podemos encontrar diversas situações. Mas na proposta que nós estamos aqui discutindo, nesse cenário de transição, de mudança da composição daqueles que habitarão o planeta, isso com certeza vai estar presente. Esses que virão terão que vir com posicionamentos morais consolidados
para que nos sirvam de exemplo. Senão, vai acontecer o que o André falou. Serão muitos, novamente, uma nova leva de hipócritas, né? E não é essa, creio eu, né? Não seja esse o objetivo, né, deles estarem entre nós. Pelo contrário, é de virem, nos servirem como farol de exemplo para que nos ajude nessa consolidação. Sempre foi assim, né? Você vê, o advento de Moisés, houve uma grande transformação, a sociedade era muito mais dura. Depois veio o Cristo, de novo, exemplos, palavras também, né? As palavras de Jesus, as orientações, os exemplos foram falados, mas ele deixou, e o que ficou impregnado foram os seus exemplos, seus atos. E assim vai caminhando. E essa é a fórmula, né? Essa é a fórmula. Nós precisamos ainda ouvir muita coisa? Claro que sim, estamos aqui fazendo isso. Cada um de nós está se utilizando, se aproveitando da mensagem para refletir, e essa mensagem refletida nos ajudar na transformação nas atitudes. O processo é esse. Ninguém muda, a gente fala sempre isso, ninguém muda de atitude sem antes compreender a necessidade da mudança. Então, a mensagem ela é importante porque ela nos traz elementos, subsídios para essa reflexão. E é na reflexão que nós ganhamos força para lutar na transformação da atitude. Então, também está perfeitamente enquadrado dentro da proposta que os Espíritos estão nos trazendo. Então, mas eu concordo com o que o André trouxe. É pela atitude, quando alcançamos a ação, né, é que nós demos o passo adiante. Na ação da transformação moral é que nós demos o passo consolidado adiante. Enquanto não alcançamos isso, estamos trabalhando a mudança. Estamos trabalhando o processo, né, de transição. Tudo bem? Joia. Vamos adiante. Vou voltar um pouquinho, senão eu perder o contexto aqui. Tá bom. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, os que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão Então, para muitos. só um minuto, Carlão. Valeu. Então, só um minuto. Olha bem a condição que ele coloca. Aqueles, né, que tentem deter a marcha das coisas. Ou seja, são persistentes no equívoco. São aqueles que trabalham para atrapalhar esse processo evolutivo. Espíritos endurecidos, que apesar de todo esse tempo, todas essas experiências, reencarnando aqui, tendo a oportunidade de aprender, de exemplos, e não adotaram, não buscaram iniciar esse processo de mudança. Então, esses não têm mais condição de permanecer nesse estágio planetário. E aí eles vão dizer o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Ok. Como aconteceu conosco. Tempos atrás, não é isso? Vamos voltar lá no mundo primitivo, início lá, né? Nossa era da sociedade mais primitiva. O que aconteceu? Quem foi que nos adiantou o progresso? As grandes civilizações da antiguidade. Egípcios, maias, incas, né? Europeus. Eles vieram com cada grupo desse, trazendo um arcabouço de conhecimento e nos aceleraram
o progresso? Progresso moral? Não. Mas o progresso estrutural, científico, né, de organização de sociedade, eles nos trouxeram isso. E quem fala isso, gente, não é nenhum texto religioso. Quem nos fala isso são os antropólogos. Eles disseram: se nós não tivéssemos tido a presença dessas civilizações, até hoje estaríamos na pedra lascada. Porque eles deram um salto de conhecimento. Aquela época que não tinha ferramenta, não tinha nada, como eles construíram aquilo tudo que está aí até hoje. E até hoje, a ciência atual não consegue entender muito daquilo que está aí diante dos nossos olhos. Então, são, sim, civilizações muito adiantadas ao tempo, no nosso tempo, mas ainda moralmente comprometidas. Olha aí a que nós estávamos falando aí, né? Então, aprisionaram, né? Faziam sacrifícios, uma série de coisas absurdas nos dias de hoje, se nós formos olhar, mas esses espíritos, com esse atraso moral gigante, foram os responsáveis por nos alavancar em várias outras áreas do conhecimento e da sociedade. E é o que estou dizendo aqui. Esses, então, vão para mundos ainda atrasados e lá vão conseguir adiantá-los. Okay? Então, muitos de nós, hoje, né, com o conhecimento que se adquiriu hoje, e vai. Vamos fazer um exercício aqui. Nós hoje, aqui morando na sociedade, né, já aprendemos muita coisa, beleza. Vamos lá para um interiorzão, né, onde nem a televisão chegou ainda. O que nós vamos levar de conhecimento que vai poder facilitar a vida daquele pessoal lá? Muita coisa. Então, nós vamos conseguir chegar lá e ajudá-los em situações, em condições da sociedade, de tecnologia, de formas de viver muito maiores, muito melhores do que eles viviam até então. Vamos chegar lá, não tem saneamento. Pô, peraí, vamos fazer aqui uma fossa. Que isso, fossa? Muita gente não sabe. Eu participei de uma de uma de um exercício, né, lá em Marataízes. Olha, Marataízes é logo aqui. Fizemos lá o hospital de campanha e nessa época do exercício militar nós atendíamos a população. E aí chega uma jovem, já devia de ter lá seus 15 anos, 17 anos, com a mãe do lado, foi na consulta médica. O que ela tem? Ah, não, ela está sentindo uma dor de barriga. Ah, dor de barriga, faz o exame, dor de barriga, faz o exame, estava grávida. A desinformação ainda é muito grande. E essa desinformação leva a precariedades e a consequência disso. Então, se nós aqui, né, na mesma, teoricamente, no mesmo momento, né, do tempo, né, que estamos aqui situados, se nós somos capazes de mudar a realidade dessas pessoas, né, com o conhecimento que temos, imagine se nós formos a mundos ainda atrasados. A própria situação do fogo, o domínio do fogo, que foi um dos grandes avanços, né, da nossa sociedade, se deu por quê? Porque em algum momento alguém foi lá e conseguiu não correr do fogo, e sim pegar aprender como acender, e a partir daí várias coisas aconteceram. Então, isso é muito importante, gente. Muito importante. Mesmo em condições ainda precárias, porque Deus não nos fecha portas. Se nós não somos capazes de acompanhar esse momento junto com esse grupo, não tem problema.
pega esse pessoal aí que não consegue acompanhar, leva para cá. Na medida que eles ajudarem esse grupo, eles também estão se ajudando. E assim nós caminhamos. Ninguém é perdido, né? Como diz lá a mensagem. Nenhuma ovelha se perderá. E não vai se perder mesmo. Tudo bem? Vamos aqui no chat, espera aí. Teu áudio estava travando, Mauro. Ah, estava travando? Normal, não está conseguindo ouvir direito. Ah, beleza. Acho todo mundo. Mas melhorou aí? Agora É, sim. Mas agora estava sim. difícil. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos adiante. Vamos lá. Neste banimento de espíritos da terra, transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelos seus pais, pelos de seus pais. Ok. Podemos seguir. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com a coragem e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Então a mensagem de São Luís nos falando, né, sobre essa necessidade Mauro, que... Oi. Mauro, dá licença um pouquinho. Eu queria que o Carlos repetisse lá na vez a exclusão da terra, porque o meu é diferente, eu não compreendi muito bem. Você poderia fazer esse favor, Carlos? O começo do que você começou a ler mesmo aí, que o meu Do está banimento? diferente. É nessa exclusão da terra transformada, a sublime figura do paraíso perdido. Isso. Eu tenho, num livro meu, tá uma pergunta, e aqui Hum, no Kardecpedia ele tá direto. É isso a diferença? eu acho que é. Provavelmente sim. Hum, Ó, no meu livro ele tá assim: não vejo nessa exclusão da terra, transformada a sublime figura do paraíso perdido, isso. e no homem Ah, que tá. veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original, considerado Hum. dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias Uhum. faltas, e não Tá pela de ok, seus pais. eu estou com esse aí. É, né? Que são duas perguntas. Aqui no Kardec ele vai direto. Uhum. Vai direto. Tudo bem, pessoal? Podemos avançar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos entrar agora na conclusão. Pode seguir? Podemos. Conclusão. 1. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que sobre a ação do ímã se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. O mesmo se dá com quem do espiritismo apenas conhece o movimento das mesas, no qual só vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Ok, só um minuto. Então, aqui Kardec, nesse resumo, ele vai colocando, né, os princípios que levaram ele a mergulhar nesse universo, que à época, um universo novo, né, em que eles estavam sendo revelados. Então, ele fala aqui, né, fala do magnetismo, que à época já era conhecido, né, e que explicava muita coisa.
magnetismo esse que, por muito tempo, fez com que Kardec não desse atenção aos fenômenos. Porque ele dizia, não, isso aqui o magnetismo explica. Ah, não, um patinho lá imantado, ele reage à ação do ímã. Ok, isso aí o magnetismo está explicando isso. Eu sei como funciona o processo. Como ele fala aqui, a mesma coisa se daria se ficássemos apenas a observar as mesas girantes e deixaríamos passar a grandiosidade, o universo novo, o mundo novo de conhecimentos que estaria por trás. E foi graças às respostas que começaram a surgir por conta desses fenômenos que houve, então, a abertura de algo novo que se apresentava ali. E o magnetismo, apesar de ser um elemento utilizado para esses fenômenos, não respondia mais ao resultado que os fenômenos produziam, ou seja, as respostas. Não apenas só o movimento de objetos, sobre a ação ou a direção de um agente magnético, mas sim respostas que aqueles objetos não teriam como elaborar e responder de forma inteligente às perguntas submetidas. Então, aqui a gente já começa a entender, lembrando que estamos aqui no resumo da obra. Então, ele vai trazer aqui muitos pontos que foram desenvolvidos perguntas por perguntas ao longo dessa obra, tá bom? Vamos lá. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que se reflita, se lembrará de que uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde a antiguidade, desde de toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem, ficais sabendo vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu toda uma ciência, assim como uma solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa fé e os adjuro a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam, porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Zombar de uma coisa que não se conhece, que se não sondou com o escapelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova da leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que se houvéssemos apresentado essa filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhes dispensa um simples olhar. Julgam-no pelo título, como o macaco da fábula que julgava da noz pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem. Suponde que este livro é obra de um homem e dizei, do íntimo da inconsciência, se depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Ok. Então, esse foi um outro critério que Kardec utilizou, né? Ele não adotou para ele a autoria da obra. Tanto que ele usou o pseudônimo, Allan Kardec, ninguém conhecia, né? E o título do livro não foi, como havia sido sugerido, né? A Religião dos Espíritos, e sim O Livro dos Espíritos. E deixando para que o conteúdo da obra falasse por si só, e não o seu autor. Quantas vezes nós pegamos determinadas obras pelo autor? Ah, não, o livro do fulano, já a gente antecipadamente já atribui como sendo muito bom ou muito ruim, né? E Kardec fugiu disso. Ele deixou que a própria obra demonstrasse o seu valor. E é o que ela é, né? Ou seja, todo o conjunto representa, né? Um universo de informações para as nossas reflexões e que pode, com certeza o faz, nos ajuda em nossa transformação, né? Então,
muito importante essa fala conclusiva de Kardec. Vamos adiante. Número 2. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E, coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que é o Espiritismo. Ok, aqui é um outro ponto importante. A gente não tem, né, como o André também falou lá no início, né, o Espiritismo não tem a obrigação de convencer ninguém. Ele traz o conhecimento. E cada um, frente a esse conhecimento, adotará para si essas verdades e essas verdades o ajudarão a compreender melhor o seu posicionamento no mundo, na vida e nas sucessivas vidas, né? Então, quando nós tivermos, né, oportunidade da conversa ou do diálogo com outros irmãos que não creem na proposta que o Espiritismo traz, isso não precisa e não deve ser objeto de desavenças. Apenas temos que compreender e respeitar. Porque o tempo chegará para todos. E, de novo, fora da caridade não há salvação. Então, não é fora do espiritismo, não é fora do catolicismo, não é fora de nada. É fora da caridade. E todos nós, independente da forma que enxergamos a vida, se vivemos a proposta da caridade, ela será o nosso salvo-conduto para a verdadeira felicidade. Então, nós não devemos entrar em conflitos ideológicos. Frente a um ponto, nós colocamos a nossa visão. Eu vejo dessa maneira. Ah, mas eu não concordo, vejo com outro. Ok, você tem todo o direito. Mas eu não mudo a minha visão só porque você não aceita. É simples assim. E sigamos em frente, né? Então, se agirmos dessa maneira, com certeza nós continuaremos mantendo as nossas relações, né, de amizade, de companheirismo, né? E cada um defendendo a sua interpretação diante dessa forma de enxergar, né, a vida. Tem aqui mensagens aqui no chat, deixa eu ver se tem alguma referente a isso. A Sandrinha botou, né? Desde cedo o sinal. Ah, tá aqui da internet. O André botou. Kardec vai tratar mais profundamente o assunto do item 1 no livro dos médiuns, no capítulo intitulado Os Sistemas. Exatamente, André. E é lá para lá que nós vamos, depois aqui, saindo do livro dos Espíritos. Nós vamos para a Gênese, né, que foi o que a gente escolheu, e depois do Evangelho nós vamos para o céu e o inferno. E depois nós vamos chegar lá no livro dos médiuns, né? E vamos estudar todos juntos. De fato, Kardec pega cada parte do livro dos Espíritos e se aprofunda em outras obras, como a Gênesis, o livro dos médiuns, Céu e Inferno. Seguindo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, dizem, pois, que o Espiritismo se funda no maravilhoso. Não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação? Senão um conjunto de comunicações extra-humanas. Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, se não fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que no sentido litúrgico consiste em derrogações das leis da natureza. Exatamente. Esse foi um outro ponto que o Espiritismo veio derrogar, né? Ou seja, o milagre é aquilo que fere a uma lei, ou pelo menos uma lei não conhecida,
né, e que não pode ser explicado. O Espiritismo tira o véu, né, dessa questão e apresenta como essas situações ditas milagrosas podem ser perfeitamente explicadas, adicionando aí a intervenção da espiritualidade, a manipulação dos fluidos, a permissão divina. Então, são critérios que até então não eram levados em consideração e, consequentemente, não nos deixavam formular questões lógicas, né? E agora, com o advento dessas novas informações, as coisas ganham capacidade de explicação lógica, né, científica, e assim nós podemos seguir adiante em passos firmes. Até então, tudo que era milagre ficava sobre um castelo de areia. Eu tinha simplesmente que aceitar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós podemos explicar de forma contundente, né, bastante lógica, e nos dias de hoje, cada vez mais para o futuro, embasadas em conteúdos científicos, né, que estão cada vez mais corroborando para os princípios que o Espiritismo revelou. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos pode Deus derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite a esse respeito inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm a aparência. E parecem tais a algumas pessoas, apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das potências da natureza, potência desconhecida, ou por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que na própria religião. Conseguintemente, os que o atacam por esse lado mostram que não o conhecem, e ainda quando fossem os maiores cientistas, lhe diríamos: se vossa ciência, que vos instruiu em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não passais de cientistas pela metade. Ok. Vamos parar aqui no item 3 da conclusão. Beleza? Estamos chegando ao finalzinho aí do nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, para a gente entrar depois lá na Gênese. Não quero ver ninguém desistindo, hein, quando entrar na Gênese, hein? Vocês que escolheram. Então, redobra aí a resistência para a gente seguir em frente. É só a primeira parte que é mais pesada, depois fica gostoso. A Gênesis é muito atrativa. É, Muito mas é uma atraente. leitura pesada, né, Valdemir? É uma leitura pesada. Mas a gente vai tentar maciar. Bom, pessoal, vamos fazer então nossa prece, né, fazendo aí, como nós falamos, né, ainda estamos vibrando pela nossa casa, pelos trabalhos que lá são realizados, né, como trabalho continuado em função do carnaval, né? Então vamos nos unir nesse pensamento, nessa rogativa. Vamos pedir então a nossa irmã Verinha. Verinha, você pode fazer a nossa prece, querida? Posso sim. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez este momento que nos proporciona de estarmos aqui reunidos para aprender mais um pouco sobre a doutrina espírita. A cada semana, a cada dia, um esclarecimento, uma aprendizagem maior para nos tornar seres mais pacientes, mais indulgentes, mais caridosos, mais compreensivos com as situações pelas quais atravessamos.
Que Jesus nos abençoe, nos dê força na caminhada. Olhe pelo nosso país, pelas nossas cidades, pelos nossos amigos que não puderam estar presentes e que nos dê uma semana abençoada por todos os tempos. Assim seja. Que assim seja. Um beijo, pessoal.